Saúdo a todos os internautas com a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos para mais uma escola dominical virtual. Nós estamos na penúltima lição e eu gostaria que vocês comentassem. Façam seus comentários, compartilhem nas suas redes sociais, no Facebook. Isso é muito bom para que nós possamos juntos estarmos evangelizando a outras pessoas. A lição de hoje é a lição de número 12. Esperando, mas trabalhando no reino de Deus. Nós vamos estar mostrando que nós estamos esperando, mas não parado. Esperando, mas trabalhando. E essa lição vai ser de grande importância para nós, pois nós vamos ver aí como é que nós estamos usando o nosso talento, ou se nós estamos enterrando. Vou falar também a respeito de quanto valeria cada talento no dia de hoje em real. Então isso é muito importante para que nós possamos compreender esta lição de hoje. O textual diz o seguinte: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme da graça de Deus. A verdade prática, a verdade que nós vamos praticar, enquanto vigilantes aguardarmos a volta de Cristo, devemos trabalhar diligentemente na causa do Mestre. A introdução. A parábola dos talentos retrata um senhor que viaja para fora do país e deixa suas posses sob a responsabilidade de seus servos. Enquanto ele estiver ausente, os servos deverão negociar os seus bens para obter lucros. No dia que o Senhor voltar, eles deverão prestar contas e estar preparado para a volta de Jesus. Estar preparado para a volta de Jesus significa também comprometer-se com a tarefa que nos foi designada pelo Senhor. Os toques da lição: interpretar, incentivar e conscientizar. Objetivo da primeira parte da lição: interpretar a parábola dos 10 talentos. Então, nesses tópicos agora, nós vamos para a interpretação da parábola dos 10 talentos. O ponto 1 é o contexto da parábola. A maioria dos estudiosos enfrenta dificuldade para explicar o contexto da parábola dos talentos, pois se trata de uma narrativa que expõe uma realidade econômica muito distinta da nossa. Então, muitas pessoas, muitos estudiosos, eles encontram dificuldade para explicar esta parábola. Por quê? Porque está distante da nossa realidade, É uma narrativa muito distinta, quer dizer, é uma narrativa sem semelhança. Nós não temos aí como estar comparando, porque nos dias de hoje eu vou estar falando sobre talentos de ouro. Quero trazer aqui, professores, alunos, vem cá, vamos tentar compreender para nós entrarmos na questão da parábola. Vamos tentar entender na maneira de negociarmos com talentos. Então o talento era muito usado tanto na antiguidade como na época de Jesus. Na época de Jesus, um talento seria igual a 58,9 kg de ouro. É muita coisa. Nós temos hoje a cotação do grama do ouro. Nesse ano nosso, de 2018, ela é de R$ 147,14 o grama. Eu quero trazer para vocês, de maneira que vocês vejam que quem recebeu um talento não foi interiorizado. Ele tinha muito valor. Se nós temos um talento, nós temos talento para nós trabalhar até a vida de Jesus. É porque nossa condição, nossa capacidade é para um talento. Então, fazendo esta conta, eu vou reduzir aí ainda o grama do ouro para R$ 140. E vou reduzir também
de ouro para dar um talento de 58 quilos, vou rebaixar para 50. Nós vamos pegar 1 grama do ouro, que eu rebaixei para R$140, vamos multiplicar para 1000 gramas, que é igual a 1 quilo, e agora nós vamos multiplicar por 50, para que nós possamos entender aí quanto valeria um talento. Sendo que vocês entendem, eu expliquei, eu rebaixei de 50 e quase 60 quilos para 50 quilos e redondei o valor do grama do ouro de 147 para 140. Então nós temos aí o valor de um talento, calcule, cerca de 7 milhões de reais. Então você vale bastante. Você diz, ah, mas Deus só me deu um talento. Se você soubesse o valor de um talento, você não diria isso. Se pegasse hoje um jovem de 14 anos, um jovem prudente, que fosse trabalhar e negociar ele com talento, e desse para ele 7 milhões de reais, ele trabalharia, ele tinha dinheiro para viver a vida toda, desde que ele soubesse, ele não precisava nem fazer altos investimentos, desde que ele não gastasse esse dinheiro à toa. Então ele poderia viver a vida toda com apenas um talento. Eu estou levando essa explicação para que você possa entender do lado espiritual. Então, se você recebeu um talento, você tem muito a trabalhar para o Senhor. Eu estou fazendo aqui uma introdução para que nós possamos entrar na lição e entendermos o valor de um talento, para que nós possamos entender ela, trazer ela para o nosso dia. Nós podemos entender no livro espiritual, né? Nós vamos procurar trazê-la de forma que nós possamos entender esta parábola. Nós vemos aqui que um talento tinha muito valor. Então o que acontece? Agora ele teve aí, ele chamou os seus servos, como a lição nos ensina. Ele deu 5 talentos. Quer dizer, ele tinha capacidade para desenvolver o talento. Então, se formos fazer isso em reais, como eu estou mostrando para vocês, seria 35 milhões de reais. E no final ele devolveu 70 milhões. O outro, ele recebeu 2 talentos, né? Cerca de 14 milhões de reais. No final ele devolveu 28. Quer dizer, os dois trabalharam igual. O negócio é que um tinha mais capacidade do que o outro. Cada um se rodar de acordo com a sua capacidade. Cada um de nós vamos desenvolver o nosso trabalho até que Jesus volte, de acordo com a nossa capacidade. Todos na igreja têm talento. Você não pode dizer, eu não tenho talento. Todos têm talento. Pelo menos um talento você tem. Eu espero que você não enterre 7 milhões de reais. Que você saiba trabalhar com esse total de dinheiro. Eu estou trazendo isso aqui para que você possa entender que aquele que recebeu um talento recebeu cerca de 7 milhões de reais nos nossos dias. Mas o que ele fez? Enterrou. Mas aí nós vamos ver o preço que foi pago por enterrar o seu talento. Procurando explicar esta parábola, um ou outro arrisca uma explicação dizendo que o procedimento adotado pelo Senhor da parábola era uma das formas que as pessoas de posse adotavam quando se ausentava por um longo período de tempo. Então aqui o comentador está nos trazendo que na cultura da época, quando as pessoas se ausentavam, ia ficar muito tempo fora, ele chamava os seus servos, os seus gerentes, seus administradores, e dava uma quantia de talento para cada um, para que eles pudessem administrar até que ele voltasse. Então, meus queridos, esta explicação, ela não é a mais importante, porque o sim é o importante para nós, vai ser a mensagem que Jesus transmite através desse talento. O homem rico que iria partir era uma representação à viagem que Cristo faria ao céu. Após ser crucificado, o Senhor, né, após a sua ascensão, ele viajaria para o céu. E os servos aqui representados estava representado pelos discípulos e pelos aqueles que nasceram de novo, que inclui a nós. Então o Senhor foi para o céu, mas ele vai voltar. E ele, quando ele voltar, ele quer uma prestação de conta. 2. Conhecendo o sistema financeiro da época, os estudiosos destacam ainda que, embora Jesus usasse, via de regra, em suas parábolas, imagens da vida no campo,
dos trabalhadores braçais e até da família, nesta o Senhor tomou exemplo do sistema financeiro, pelo fato de que naquela época tal sistema era um assunto corriqueiro e criticado entre as pessoas. Então, nós estamos vendo desde o início dessa lição que o Senhor, por exemplo, fala em parábola, mas tomando por base a cultura da época. Se você perdeu alguma dessa lição, entra aí no meu canal e você vai ver que nós temos todas as lições. Inclusive, se você quiser um certificado de conclusão, você entra lá, aqui embaixo no rodapé, aí você encontra o endereço do meu site, entra lá, tem todas as explicações como você pode adquirir um certificado. Então, meus queridos, voltando à lição, assim, ainda que elas não tivessem posse, fossem pobres, sabiam desse sistema e entendiam também as pessoas que tinham muito dinheiro, eram as que possuíam maiores condições de multiplicar seus bens. Aqui fala de multiplicações. Nós temos, por que não dizer que muitas pessoas, às vezes os pais morrem, deixam uma boa herança, mas eles não sabem trabalhar com o dinheiro e acabam perdendo tudo. Outros pais morrem, deixam a herança na mão deles, eles multiplicam e se tornam muito mais ricos que seus pais. E aqui o Senhor está falando da aplicação da nossa fé, do nosso trabalho na obra do Senhor. Ele está falando dos talentos que Ele nos deu. Um é talento de pregar, outro é de cantar, outro é evangelista. Mas nós temos que fazer tudo para a glória de Deus. Se os nossos talentos estão sendo de maneira aproveitada na obra de Deus, então nós estamos trabalhando com os talentos que o Senhor nos confiou. Para que você possa entender, nos dias de hoje nós temos os investimentos, que são investimentos em bolsa de valores, poupanças. Então cada um escolhe qual o investimento que vai dar mais resultado. Então alguém pode te dar um dinheiro e você dizer, não, eu não vou comprar e vender, eu vou investir na bolsa, né? Você pode investir em poupança, mas a poupança, o rendimento é muito devagar. Você pode comprar ações da Petrobras, ações dos bancos, porque todas essas empresas de grandes capitais, ela usa esse sistema de vender ações e as pessoas são sócios. Então, compras de ações, que são títulos que representam uma fração do valor das companhias ou sociedades anônimas, ou seja, uma ação é como se fosse um pedaço de uma empresa. Então você não precisa enterrar o seu dinheiro. Você tem dinheiro e às vezes não está sabendo quem trabalhar, você procura qual é o melhor rendimento. Comparando aqui, por exemplo, era como se ele tivesse nos dado 7 milhões de reais a cada um de nós. Esse dom gratuito que Deus nos deu, ele é de valor incalculável. E aí você diz, não, mas eu sou aquele que o Senhor decidiu dar só um dom. Mas eu estou mostrando para você em valores monetários, para que você possa entender que um dom vale muita coisa. Então você precisa trabalhar com o dom que o Senhor te deu. Se Ele te deu um, é porque você tem capacidade para administrar um. Se Ele te deu dois, você tem capacidade para administrar dois. Mas se você consegue trabalhar com o dom que o Senhor te deu, você terá a mesma recompensa daquele que recebe 5 ou 10. Então, meus queridos, uma vez que desde sempre os juros de empréstimos são elevados, certamente, talvez por isso, os servos bons e fiéis têm atuado eles mesmos como banqueiros, emprestando dinheiro a altos juros e realizando grandes negócios. Aqui o comentador está dizendo, olha, é uma parábola, meus queridos, é um conto, isso não é real. Isso aqui Jesus usou a ilustração para mostrar que nós temos que trabalhar com aquilo que Ele nos deu, com o dom de servi-lo. Mas aqui a própria lição transforma em dinheiro para que nós possamos entender. Ele diz que assim, naquela época o juro era exorbitante, o juro era alto. Aquele que recebeu 5, né, equivalente a 35 milhões, ele mesmo pode montar o seu banco e emprestar o dinheiro. E ele dobrou com facilidade, o outro recebeu 14 milhões, poderia fazer a mesma coisa, ou fazer diferente, ou investir, ou comprar e vender.
Mas quando o seu senhor voltou, ele disse: está aqui, Senhor, eu trabalhei com o talento que tu me deste e eu dobrei ele. Isso deu uma alegria. Qual empresário que, ao ver o seu gestor, o seu gerente trabalhando com resultado, não fica feliz, não o promove? E aí Jesus promove: você entra no gosto do teu Senhor porque trabalhaste bem. 3. A motivação e o significado da parábola. Pelo contexto escatológico em que foi contada, muito provavelmente a parábola dos talentos tem como finalidade retratar o período que abrange desde a ascensão de Jesus até sua segunda vinda, e foi dirigida aos seus discípulos com o objetivo de alertá-los a ter uma vida pautada nos valores do Evangelho. O Evangelho é valores, meus queridos. São valores que nós não podemos desprezar. São valores que nós não podemos jogar ao chão. Nós precisamos realmente viver uma vida do novo nascido, do homem segundo Deus, para que nós possamos estar negociando com nossos talentos, de maneira que as pessoas vão estar vendo e possam estar se interessando pelo Evangelho, porque poderão participar da eternidade com Cristo. Jesus está mostrando: aquele Senhor que viajou foi Ele. Quando Ele subiu em ascensão ao céu, Ele viajou. Aqueles que receberam os talentos são os seus discípulos que ficaram, os novos nascidos, aqueles que aceitaram a fé, e agora eles vão trabalhar com talento. E nós estamos nesse período em que nós estamos desenvolvendo a nossa capacidade de frutificar para o reino de Deus. E nós vamos trabalhando e frutificando, e o Senhor virá e nos levará. E aí nós iremos até o seu tribunal, aonde nós receberemos estas palavras do mestre, palavras de elogio, né? Trabalhaste bem no Evangelho, entendeste a mensagem da cruz. Porque nós temos cristãos que não conseguem entender a mensagem da cruz e acha que a igreja é um ponto, é um lugar de diversão, que é um lugar de você bailar, de isso e aquilo com o Evangelho moderno que nós temos. Mas aqueles conservam, aqueles prudentes, que está negociando com os talentos, sabe que a igreja é lugar de adoração, e sabe que o mundo é o campo aonde ele vai semear, aonde ele vai falar da palavra de Deus, aonde ele vai convencer pessoas de que precisa abrir o coração para que o Espírito Santo possa atuar. Então, meus queridos, nós vemos que nessa parábola, o homem rico a quem o servo se referia como Senhor queria partir, é uma representação do Senhor Jesus Cristo. A viagem a um país distante se refere à sua partida para o céu após a sua ascensão, como eu estou mostrando a vocês. Os servos eram inicialmente os 2 discípulos a quem Jesus dirigiu a parábola, e num sentido mais amplo refere-se a todas as pessoas nascidas de novo. Quer dizer, todos nós temos talento, uma vez que aceitamos a Cristo como Salvador. Nós temos talento e responsabilidade de trabalhar, de não enterrar, de maneira que a glória de Deus possa transformar corações e possa estar em nossas vidas. A aprovação e elogiosa, né, que o Senhor fez ao seu servo no seu retorno refere-se aos galardões que se pode esperar do julgamento das obras no tribunal de Cristo, como eu falei há pouco. Já a condenação do servo que negligenciou sua responsabilidade em relação ao talento é uma advertência contra o não uso ou o uso indevido dos dons. Como você está usando os talentos que Deus te deu? Está usando de maneira correta ou você vai cair na condenação? O Senhor vai te advertir na sua vida, mas não tem mais jeito. Porque você enterra o talento, você não quer fazer, porque você não está de acordo com o pastor, você não está de acordo com a igreja e você acha que as coisas têm que ser do teu jeito. Meus queridos, se nós não somos líderes, nós temos que ter a humildade de aprendermos a sermos liderados. E quando nós somos liderados, nós estamos obedecendo ao Senhor. Então nós precisamos
desenvolver, negociar com os talentos que nos foi dado. O objetivo da segunda parte da lição: incentivar a utilização consciente e responsável dos talentos recebidos de Deus. Agora, nesse tópico, nós vamos, professores, nós vamos, queridos alunos, procurar entender, compreender, e os professores incentivando os alunos a usar os seus talentos. Escola dominical, meus queridos, ela é a escola que forma obreiro. O professor pode montar uma equipe aí dentro, sair, por exemplo, após a escola para fazer alguma visita, fazer um trabalho de evangelismo. Não fica só na escola, meus queridos. Nesse tópico 2, usando a nossa capacidade para o reino de Deus, nós vamos estar discorrendo sobre isso. 1. O Senhor reparte seus talentos segundo a nossa capacidade. A parábola dos talentos nos ensina uma grande verdade sobre o nosso potencial, isto é, a aptidão e a possibilidade de cada um possuir e de realizar uma tarefa. Todos nós possuímos alguma coisa, meus queridos. A liderança precisa delegar tarefas para os seus liderados, procurar viver em comunhão com eles. Quando você consegue viver em comunhão, líderes, professores, com os seus alunos, com as suas igrejas, você passa a ser um José do Egito, que é capaz de ver um semblante triste e é capaz de observar um semblante que está alegre. E aí você é capaz de descobrir em que posição, em que lugar tu vai colocar aquele irmão para desenvolver o seu talento. Tu vai ajudar, como professor e como líder da igreja, tu vai ajudar essas pessoas a desenvolverem os seus talentos também, colocando cada um numa posição, como fez Neemias quando estava construindo o muro em Jerusalém. Então, por isso, meus queridos, o texto fala que a quantidade de talento foi repartida a cada um segundo a sua capacidade. O que recebeu um parece que estava duvidando do poder de Deus. Um talento é muita coisa, meus queridos irmãos. Pelas contas que eu fiz, se eu tiver meio talento, meus queridos, eu quero trabalhar com esse meio talento. Mas e se eu tiver um talento, eu estou procurando desenvolver esse talento que o Senhor me deu, porque Ele me deu esse talento de acordo com a capacidade. Não queira assumir posição em que você não está preparado para aquilo. Não queira ser professor de escola dominical se você não tem coragem de ler um livro, se você não tem coragem de ler a lição, se você não tem coragem de pesquisar, de chegar na Bíblia, ler a Bíblia e pesquisar, para que você possa andar em águas mais profundas, para que você possa cavar. A palavra de Deus é cavar, meus queridos, é uma mina, é uma fonte. Não é apenas ler. Você tem que meditar no texto, no contexto, na cultura, em quem escreveu, para quem escreveu, e daí você vai cavando, e daí você vai tornando-se um homem sábio. Deus não concede um talento a uma pessoa sem que esta tenha condição de desenvolver, e nem requer de alguém uma tarefa para a qual não tenha chamado. Se eu não tenho capacidade de fazer isso, o Senhor não vai cobrar nada de mim. Mas outra coisa, eu tenho capacidade. Ninguém é inútil. Todo mundo é útil a alguma coisa. Então, é preciso perguntar um para os outros. Professor, pergunte para os seus alunos, cada um responde para si mesmo. Qual é o seu talento? Como você vem desenvolvendo esse talento na obra de Deus? Porque senão nós falamos, mas nós não nos corrigimos. Nós temos que fazer uma autoavaliação de nós, uma autocrítica de nós mesmos, se nós estamos enquadrados no que recebeu 5 e no que recebeu 2, ou se nós estamos como aquele que recebeu 1, moribundo, maldizente e com talento enterrado. Tem, mas não usa. Então qual é a sua capacidade? Contente-se com o seu talento, pois você o recebeu do Senhor de acordo com a sua capacidade. Por que ficar chorando? Eu não sei cantar. Eu gostaria muito de chegar na igreja lindo, as pessoas cantando. Eu não tenho dom de cantar. Eu não recebi o talento de cantar. Mas aí alguém diz, mas eu tenho o talento de cantar, mas não me dá oportunidade. Meus queridos, os talentos do Senhor é para produzir fruto, para ganhar outros, para multiplicar. Multiplicação. Quando Pedro pregou,
Mais de 3.000 almas aceitaram a Cristo como Salvador. É multiplicação. Quando você canta na igreja, você tem que orar a Deus para que o teu talento seja usado no cântico. Quando o teu talento é usado no cântico, o hino toca a alma, toca o coração, toca o profundo. Não é essa guerra que nós temos aí, essa disputa para quem vai cantar. Não, hoje fulano não pode cantar, tem que ser fulano. E vive aquela guerra e as pessoas com talentos enterrados. Talento é aquilo que Deus nos deu. E tudo que Deus nos deu são coisas para edificação, para exaltação do seu nome, para edificação daqueles que estão próximos de nós e para edificação da nossa própria vida. Então, a esse respeito, a parábola mostra a diferença de responsabilidade, pois diferimos uns dos outros na quantidade de dons recebidos. Um tem mais, o outro tem menos. Somos assim, somos ser humano, é desta forma. Mas aquilo que você tem, coloque à disposição do Senhor. Então nós podemos notar que apesar dos servos terem recebido uma quantidade diferente de talentos, que foram distribuídos de acordo com a capacidade pessoal de cada um, todos que multiplicaram foram condecorados. Riqueza, se for aplicada de maneira a agradar a Deus, ela é um dom de Deus. Não podemos condenar a riqueza, pois a Bíblia fala que ela é um presente de Deus. Eclesiastes capítulo 5, versículo 19. Lê lá para você ver. Então a riqueza e a abundância é dom de Deus. É Ele que retribui a quem dá com generosidade e sinceridade de coração, a quem se entrega voluntariamente e com prontidão a sua obra ou coloca a sua vida nas mãos de Deus. Não estou pregando aqui prosperidade, não. Eu estou pregando que o homem de Deus é abençoado. O salmista diz que o homem de Deus é como árvore plantada junto do ribeiro. Dá os seus frutos na estação própria, as folhas não caem. E tudo que faz prosperará. Então o homem de Deus que tem a vida pautada, que tem o seu talento voltado, não escondido, que não enterra, que está multiplicando, que está trabalhando no seu talento, é um homem abençoado, é um homem próspero. 2. A capacitação do homem por Deus. Desde o livro de Êxodo, a Bíblia apresenta o agir de Deus na vida de homens com a finalidade de capacitá-los para o exercício de uma atividade. Então, meus queridos, é preciso considerar que o trabalho é parte essencial da vida humana. Então, Paulo diz que quem não trabalha também não come. Nós vemos que lá no início, os primeiros discípulos começaram tão apaixonados ali, que ninguém dizia que o que tinha era propriamente seu. Muitos vendiam o que tinha e trazia para repartir com os outros cristãos e comer junto ali com singeleza de coração. Mas eu não sei que devido a isso apareceu uns aproveitadores e entraram no meio, e mais tarde Paulo diz: quem não trabalha que também não coma. Então o homem precisa viver do fruto do seu trabalho. Então é por isso que eu digo que é preciso considerar que o trabalho é parte essencial da vida humana, uma vez que constitui aquele aspecto de sua vida que lhe dá status e o liga à vida em sociedade. É o trabalho que nos traz para a igreja, que nos traz para a sociedade, é aquilo que nós representamos. Senão, muitas pessoas moram o quê? Moram na rua, moram embaixo de viaduto. Umas porque não tem trabalho, outras porque não trabalham. Então o texto aqui fala de capacitação. E não é capacitação qualquer, é capacitação divina. E aqui ele fala daquele Bezalel e Aholiabe, aqueles homens, meus queridos, que Deus amava eles porque eram homens caprichosos, homens que trabalhavam, e aí Deus deu o dom a eles, né? Deu habilidade para que eles fizessem trabalhos manuais, engenhosos, específicos, além de capacidade para criar invenções. Os homens tinham ideias. Esses dois homens eram homens que o Espírito Santo dotou eles de sabedoria, meus queridos. E aí o que acontece? Eles tinham ideias, eles faziam obras maravilhosas. Então, diante da grande tarefa que tinha diante de si em liderar o povo de Deus, apesar de ter sido escolhido para desempenhar tal papel,
Salomão pede ao Senhor que lhe dê sabedoria. Teria homem mais sábio no mundo do que Salomão pediu sabedoria. E aqui nós vemos a figura desses dois homens como escravos no Egito. Talvez eles provavelmente tenham até perdido a conta de quantos tijolos eles haviam fabricado. Mas isso agora era coisa do passado, agora eles eram libertos. Agora eles se tornariam artesãos da mais alta qualidade para cumprir a designação de liderar a construção do tabernáculo. Escolhido por Deus. Deus encheu esses homens e capacitou esses homens. Então é por isso que eu digo, Deus nos capacita em todas as áreas, mas é preciso que a vontade de nós desenvolver o nosso talento. Aí nós vamos sendo capacitados, mas nós temos que correr atrás. Você não pode querer ser um professor e não gostar de ler um livro. Você não pode querer pregar na igreja ou ser um professor da escola dominical e ter preguiça de ler. Então, se ele te deu um talento, meu filho, você está rico. Já fizemos lá. Em moeda equivale a 7 milhões de reais. 3. O acerto de contas. A responsabilidade de desempenhar uma missão na obra de Deus é de tal envergadura que a parábola que estamos estudando fala do acerto de contas dos servos de Deus com o seu Senhor e mostra algumas verdades interessantes. Então agora vamos falar sobre o acerto de conta. Os homens podem até receber dons desiguais, mas devem desenvolvê-los e entregá-los com a mesma diligência, pois os que fizerem a vontade do seu Senhor receberão a mesma remuneração. Nós fomos chamados, irmãos, para a obra. Nós não fomos chamados para ser espectadores, para assistir de pé. Não, nós fomos chamados para pôr a mão na massa. Nós fomos chamados para que nós possamos se ligar na videira. Nós fomos chamados para morrermos para o mundo e vivermos para Deus. Nós fomos chamados para tomar a nossa cruz e seguir a Cristo. E seguir a Cristo, meus queridos, é viver em novidade de vida e trabalhar para o seu reino. O objetivo da terceira parte da lição: conscientizar de que nosso dever é trabalhar até a vinda do Senhor. Então, o cristão precisa se conscientizar disso. O nosso dever é fazer a obra de Deus. Nós não temos conhecimento de qual é o tamanho do nosso talento. Se recebemos meio, um quarto de um talento, ou se recebemos um talento, 2 talentos, 3, não sabemos. Mas a nossa função é trabalhar. Se você recebeu um talento menor, você multiplica ele, a remuneração é a mesma. Então nesse 3 nós vamos ver trabalhando até o Senhor voltar. 1. Usando os talentos segundo a nossa capacidade. Não quer ir adiante, não quer ir passar na frente. Se Deus te deu a graça para você pregar sobre um versículo, não queira pregar sobre a Bíblia inteira. Vai fazendo conforme a capacidade que Deus te dá. Assim como a distribuição dos bens foi proporcional à capacidade de cada um dos servos, de igual maneira, espera-se que a sua utilização obedeça à mesma regra, ou seja, os talentos devem ser usados de acordo com a capacidade de cada um. A respeito do trabalho com a expansão do reino de Deus, o Senhor reparte talentos segundo a nossa capacidade e os requer na mesma medida, pois a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais lhe pedirá. Então, se o Senhor te deu bastante, Ele vai cobrar bastante. Se Ele confiou muito a você, você vai ter que pagar por tudo que Ele confiou. Então, no ciente, dessas obrigações, ou de nossa obrigação, os 2 primeiros servos aqui, eles também estavam cientes da obrigação deles. Não sabendo quanto tempo, os servos, eles não sabiam quanto tempo o seu Senhor ia demorar para voltar. Era um costume da época, era uma cultura da época. Mas não sabia quanto tempo, mas eles estavam trabalhando para que na hora que o seu Senhor chegasse, eles está aqui. Nós trabalhamos com o talento que tu nos deste. Que nós às vezes corremos risco, calculamos e corremos risco para que nós possamos
a adquirir até mais patrimônios. Então, em ambos os casos, os talentos foram devidamente empregados. Se o servo que recebeu um talento tivesse feito o mesmo, certamente o seu desempenho seria semelhante. Mas não, ele não acreditou. Quando você não acredita, é complicado. 2. A advertência de que haverá uma prestação de conta. Por mais que tenha demorado, aquele servo voltou e chamou-os para ajustar contas com ele. Então aqui, meus queridos, é certo que Jesus voltará e nós temos que estar preparados. Então, de modo semelhante, Cristo não nos chamou para que fiquemos ociosos, pois Ele chamará cada um a prestar contas de seu trabalho na obra de Deus. Nós temos um compromisso. Uma vez que nós aceitamos a Cristo, nós aceitamos ser servo. E o servo não age pela sua própria vontade. Isso que nós temos que entender. Ah, como cristão eu não sou obrigado a fazer isso, não sou obrigado a fazer aquilo. Não, meus queridos, nós passamos a ser servo. E o servo não vai agir sobre sua própria vontade. Ele vai agir conforme a vontade do seu Senhor. E a vontade do Senhor é que nós amamos uns aos outros, que nós saibamos amar, isso é talento. Que nós sabemos respeitar, isso é talento. Então a parábola nos adverte para o fato de que recebemos algo de Cristo, ou seja, dons e talentos, com a finalidade de trabalharmos para Ele. Pois a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. 3. Recompensa no tribunal de Cristo. Além de ser uma responsabilidade, trabalhar no reino de Deus é um privilégio. Ainda que você tenha dificuldade, eu sempre digo, para com isso. As pessoas pensam que aceitar Jesus, trabalhar no reino de Deus, é estender um tapete vermelho, nós vamos passar por cima e glória, ou só glória. Não é isso. Nós vamos ter aflição, nós vamos ter perseguição. Jesus disse isso. Mas nós vamos sair do lado de lá. E aí nós vamos para o tribunal de Cristo, aonde nós teremos o privilégio de receber esse galardão. Concluindo a conclusão, uma vez que Jesus não estabeleceu uma data para a sua volta, Ele pode vir a qualquer momento. Todavia, sempre há tempo suficiente antes que Cristo venha para que os que forem servos, bons e fiéis, dupliquem os talentos que o Senhor lhe confiou. Lição maravilhosa, a próxima aula será a última lição. E eu agradeço a todos os internautas e até a próxima aula, na paz do Senhor. Amém.